Enviar um forte abraço a todos os irmãos que nos ouvem e nos vê, enfim, em muitos países, em muitos lugares, que o Senhor vos abençoe ricamente. Vamos então ler o capítulo 4 da carta aos Colossenses, que temos estado de facto a estudar. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então, vamos passar então ao nosso irmão Alberto. Um abraço para ele. Vamos então ouvir o que ele nos tem para dizer acerca desta palavra. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão, pois temos uma oportunidade de ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orando e estudando as Escrituras. Colossenses 4, agora no verso 4. Para que o manifeste como me convém falar. Esta era a grande preocupação do apóstolo Paulo. E quanto a você? Será que você tem preocupação como você deve falar, se comunicar, se relacionar? Sabemos que muitos dos nossos problemas surgem exatamente porque nós não sabemos nos comunicar, nos relacionar. E o apóstolo Paulo aqui ele tem uma preocupação única: ser objetivo, ser claro, ser convincente. A expressão que aparece nesse versículo, manifeste, é a tradução de um verbo que tem o seu significado como mostrar, fazer aparecer, ser visível, claro, ficar evidente, convincente. Claro que o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo um contraponto, um contraste com os falsos mestres do gnosticismo que se infiltrava nesta igreja em Colossos. E estes mestres sabiam usar a oratória, a retórica e a eloquência para iludir, para envolver os seus ouvintes. Quantas pessoas hoje vão procurando igrejas e selecionando alguns pregadores que têm um discurso erudito, que sabe falar de versículos de cor,
citando muitas partes das Escrituras e misturando tudo. Porém, a plateia, ao assistir aquele palestrante discursando vários versículos de cor, citando várias passagens bíblicas, fica impressionadas. E isso parece que transparece que aquele pregador é um vulto espiritual ímpar. E isso impressiona as pessoas. Saiba você que no segundo século, um teólogo de nome Irineu de Leão, isso no ano 200 depois de Cristo, denunciava já estes falsos mestres, que se infiltravam nas igrejas com discursos cada vez mais elocubrantes, malucos, citando partes das Escrituras, da Palavra de Deus, parábolas de Jesus, textos do Antigo Testamento, de profetas, e misturando tudo, dando aquela impressão de que sabia manejar as Escrituras. Mas não, estes liam coisas que não foram escritas na intenção do autor, e a sua interpretação era bem diferente, buscando os seus interesses. Apresentavam suas palavras, mais ainda, usando versículos bíblicos. Transformam e transtornam as Escrituras, fazendo de uma coisa outra completamente diferente. Veja você que quase que todas as religiões, Espiritismo, Adventismo, Testemunha de Jeová, os Mórmon, todos vão usar as Escrituras, conforme a conveniência destes, fazendo então aquilo que nós chamamos de uma salada das Escrituras. Pior ainda, nós sabemos que no decorrer da história depois de Cristo, muitos livros conhecidos como apócrifos é que o seu autor não é devidamente reconhecido, ou mesmo um livro secreto sobre sua origem. Portanto, livros como Tobias, Baruque, ou mesmo Evangelho segundo Pedro, e outras partes das Escrituras acrescentadas, Judite, alguns livros históricos como os Macabeus, que contêm eventos e historietas místicas para impressionar. Todos esses foram escritos no ano 300, 400 depois de Cristo. E para ganhar notoriedade e autoridade, muitas vezes quem os escreveu usou o nome dos apóstolos: Pedro, João, Tiago, Judas, qualquer um destes. Paulo não. Paulo ele tinha uma preocupação de apresentar a sua mensagem de modo claro, sincero e verdadeiro. Podemos destacar Gálatas capítulo 3, no verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. E mais ainda, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1 e 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou mesmo de sabedoria. O apóstolo Paulo sabia usar da simplicidade para apresentar o plano de salvação, para apresentar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, conquistando então o perdão, a reconciliação. E é isso que nós temos que testemunhar e falar para as pessoas. Atos 20, no verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Está aí a importância de conhecermos a doutrina, de conhecermos e ler as Escrituras, para assim poder conversar com as pessoas.
demonstrar a razão da nossa fé. Paulo sabia exatamente que a capacidade de ser claro, oportuno com a sua palavra e manifestar de modo evidente e claro dependia muito das orações dos irmãos. Por isso, ele pedia as orações, pois ele dependia de Deus, dando sensibilidade do Espírito Santo de Deus para testemunhar, para falar. E assim devemos ser nós também. Não precisa ser um grande orador, você não precisa ser um grande eloquente com retóricas, mas conhecer a verdade e apresentar o seu testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. Não precisa ser um grande pregador, basta ser dependente do Senhor, ser fiel ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Amém. Deus, vamos então prosseguir o nosso estudo. E eu começo por também mandar um abraço, em primeiro lugar para vocês, porque vocês também merecem um abraço, e em segundo lugar para aqueles que nos acompanham através da internet. E eu gostaria de reler os versículos 3 e 4, porque o 4, onde agora nos encontramos, é uma sequência do 3. E eu dou graças a Deus por esta exposição que o nosso irmão Alberto fez, muito clara. Eu vou procurar não repetir, embora vá tocar em alguma coisa naquilo que ele disse, mas vou procurar dizer alguma coisa mais sobre este assunto que de veras me parece importante. Como ele acabou de dizer na intervenção dele, as orações dos crentes eram muito importantes para que aquilo que está no versículo 4 pudesse acontecer. E então diz ele assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste. Como me convém falar? Manifeste o mistério de Cristo. Orai por mim, para que eu manifeste o mistério de Cristo, como me convém falar. Eu começaria por dizer que nós não precisamos de esperar por um conjunto de circunstâncias que nos sejam favoráveis, por circunstâncias que sejam diferentes daquelas que nós temos, e nós muitas vezes anelamos por ter circunstâncias diferentes do que aquelas que nós temos. Porque será que queremos sempre estar em circunstâncias como outros estão? E nunca estamos satisfeitos com as circunstâncias que temos. Pois as circunstâncias que temos foi as que Deus criou para nós. E as circunstâncias que os outros têm foram as circunstâncias que Deus criou para eles. Todos nós somos diferentes. E isso exige circunstâncias diferentes. A porção que Deus nos reserva, por muito fraca aos nossos olhos que seja, ou má, ou deficiente, ela é o melhor para nós. Porque Deus não dá ponto sem nó. E, portanto, eu repito, nós não precisamos de esperar por um conjunto de circunstâncias que sejam diferentes para sermos mais eficazes. Porque nós, às vezes, pensamos que se tivéssemos outras circunstâncias, conseguiríamos fazer mais e melhor. Conseguiríamos ser mais eficazes. Mas na experiência do apóstolo Paulo, como vocês veem aqui nesta passagem, o que nós precisamos, de facto, não é de circunstâncias diferentes. Notem que ele não pede circunstâncias diferentes. Ele pede orações para ter sabedoria, para ser eficaz. Não é circunstâncias diferentes, mas precisava de ter sabedoria, que é aquilo que tantas vezes nos falta e que tanto precisamos para sermos mais eficazes exatamente onde nós estamos. Nas circunstâncias em que nós nos encontramos. Naquela prisão, ali no meio daquelas masmorras. Bem, há realmente 3 orações que o apóstolo Paulo faz na prisão. Poderíamos até aprofundar mais a coisa e iremos ver mais razões. Mas há fundamentalmente 3 razões nesta área que ele faz na prisão. Por uma porta aberta, que é o que nós temos aqui no nosso texto. Ele ora por uma porta aberta da palavra para tornar a mensagem conhecida e clara. Ora também por uma boca aberta, não apenas ter uma porta aberta, mas ter uma boca aberta. Que me interessa a mim ter uma porta aberta se a minha boca está fechada? É a mesma coisa que nada. E ele ora por uma boca aberta para proclamar com ousadia
E isso nós vemos em Efésios no capítulo 6. Reparem que estes 3 casos que eu vou dizer estão nas epístolas prisionais, portanto são na prisão. E ele na prisão faz 3 pedidos em oração. Uma, para ter a porta da palavra aberta. Outra, para ter a boca aberta. Isto está em Efésios 6:19. Nós já lemos isso até no estudo anterior. Para que no abrir da minha boca eu faça notório, torne claro o mistério do Evangelho. Orem por mim, para que no abrir da minha boca, ele ora pelo abrir da boca, não é? Boca aberta. E em terceiro lugar, talvez não tão notório, não tão claro, mas é real, na carta aos Filipenses, também escrita da prisão, ele ora, no capítulo 1 e no versículo 19, perdão, não é no versículo 1 e versículo 19, é no capítulo 1 e versículo 9 e 10, que diz assim, ele ora por corações abertos. Bem, isto para o quadro se completar, para a obra ser eficaz, para a obra se realizar, não basta ter a porta aberta. Eu tenho que ter a boca aberta. Mas depois também não basta ter a porta aberta e a boca aberta. Os corações têm que estar abertos para poderem receber a mensagem. E então ele orava pelas 3 coisas. Porta aberta, boca aberta, corações abertos. E é isto que nós devemos orar também. Irmãos, oremos por quem prega e oremos pelos que ouvem. Isto é um conjunto, e isto, para funcionar, o Senhor tem que tocar em todos, conforme as suas necessidades. E nos versículos 9 e 10 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, sabem o que ele diz? Peço isto. Tomem atenção agora. É tal coisa que eu digo que pode não estar tão evidente, tão claro. O que é que ele pedia naquela prisão? Peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ele ora aqui por conhecimento profundo, para que eles o tivessem, para que aproveis as coisas excelentes. Ora, quando nós aprovamos, é quando nós aceitamos, é ter coração aberto. E nós, por vezes, apresentamos as verdades às pessoas e aos crentes em particular, que é o caso aqui, mas eles não aprovam aquilo que nós dizemos. Eles não aprovam. E não aprovam porquê? Porque têm corações fechados. Quando o coração está aberto, aprova. Eu podia agora levar-vos a pensar o que é ter um coração aberto. Um coração aberto é um coração receptivo, é um coração que recebe, é um coração que aprova. E ele ora por estas 3 coisas. E eu espero que o Senhor nos dê a graça, a todos nós que estamos aqui, a termos corações abertos, corações receptivos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e versículo 9, o apóstolo diz... porque uma grande porta eficaz se me abriu e há muitos adversários. É aqui uma coisa muito importante. Para ambos os 3 casos, porta aberta, boca aberta, corações abertos, há adversários. Há sempre adversários que querem impedir que as portas estejam abertas, que as bocas estejam abertas e que os corações estejam abertos. Há adversários. E temos que ter a noção disto. Nós temos oposição, não é por acaso. E olhem que a oposição às vezes é muito subtil, não é muito declarada, não é feroz, não é algo que nós digamos assim, às vezes é subreptício. A oposição é insidiosa, é perigosa. A oposição manifesta-se muitas vezes das formas menos pensadas por nós. Pode ser pela nossa negligência. A nossa negligência é oposição. A nossa preguiça é oposição. Sabem que para todas estas coisas há oposição. E a minha preguiça pode ser oposição, a minha negligência, a minha falta de aplicação. Enfim, eu podia também falar muito acerca disso, mas deixo que o Espírito de Deus possa falar aos vossos corações. E particularmente, os adversários, para que esta verdade do mistério chegue aos corações, a porta aberta para que esta verdade saia, bocas abertas para que ela seja proclamada e corações abertos para que a aceitem, os adversários de facto são grandes e já noutras alturas temos falado acerca disso. Falar como convém, como ele diz aqui na passagem, e ele diz que pediu as orações para que ele, quando falasse desta verdade, falasse como convém. Falar como convém, nós podemos, o Nando já falou sobre isto, o José penso que também já disse alguma coisa sobre isso, o irmão Alberto, mas eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte: falar como convém não é só falar em amor. Este aspecto foi um aspecto que já foi referido, penso que no estudo anterior. Não é só falar com amor. Evidentemente que nós
as verdades de Deus têm que ser faladas como convém. E quando se diz falar como convém, é, por exemplo, falar em amor. Não é falar à bruta, não é falar tipo impingir e à força. Isso não é assim que funciona. Evidentemente que é isso, mas é mais do que isso. Falar como convém é falar dominando o assunto. Falar como convém é falando dominando o assunto. Quando aquele que fala, ele tem que falar dominando o assunto. Não pode ser um aprendiz, não pode ser um indivíduo curioso, não pode ser um indivíduo superficial. Ele tem que dominar o assunto para falar do assunto. E este assunto é muito importante, este aspecto é muito importante, porque o apóstolo Paulo chega ao ponto, relativamente à questão do mistério, e já lá vamos, ele quer que as pessoas tenham a mesma compreensão que ele tem do mistério. Ora, não havia ninguém, humanamente falando, que tivesse uma compreensão tão perfeita e tão boa do mistério como ele, porque o mistério foi-lhe dado a ele diretamente. E ele queria que todos nós tivéssemos a mesma compreensão que ele tem. Evidentemente que isto é um requisito-chave para nós podermos falar desta verdade. Ele utiliza a palavra manifeste, não é? A nossa passagem diz para que o manifeste como me convém falar. Manifeste. O nosso irmão Alberto já deu ali, não sei se repararam, deu ali alguns significados. Eu gostaria de dizer, vou repetir alguma coisa daquilo que ele disse, mas vou sublinhar bem o significado da palavra manifeste. Manifeste significa tornar conhecido aquilo que está escondido. Isso é que é manifestar. Manifestar é revelar o que está escondido, ou que é desconhecido. É dar luz, é trazer luz à matéria. É tornar visível o assunto. Ele falou nisso, o Alberto. É desenrolar o assunto. O assunto está enrolado e é preciso desenrolar aquilo. Desembrulhar. Desdobrar. É preciso explicá-lo em detalhe. Mas mais. É preciso, e o nosso irmão Alberto também deixou transparecer isso, é preciso tornar o assunto óbvio, evidente e claro. Este é o grande desafio que está perante nós e que estava perante Paulo, e ele pede para os crentes orarem para que isto acontecesse. Infelizmente muitos nem sabem o que é o mistério, nem sabem o que é que se refere ao mistério. É um mistério para eles. É um mistério que não um mistério. Uma coisa é um mistério, outra coisa é o mistério. E muitos não sabem o que é o mistério, quanto mais conhecê-lo. Muitos nem sabem a que é que se refere. O que é isso do mistério? O que é isso? Isso para mim é misterioso. O que é o mistério? Muito menos o conhecem. E muito menos o conhecem bem para poder explicá-lo. Esta questão de nós sabermos bem dominarmos a questão, como eu referi há pouco, é chave e é muito importante. E sabem quando é que nós sabemos bem um assunto, qualquer que ele seja? Neste caso estamos aqui a tratar da questão do mistério, mas podia ser outro tema na Bíblia. Nós sabemos bem um assunto quando nós sabemos quais são as eventuais perguntas, quando estivermos a expor o assunto, quando nós sabemos quais são as eventuais perguntas que as pessoas vão fazer. Isto é que é dominar o assunto. As pessoas até podem nem fazer essas perguntas, mas nós temos que nos preparar de tal forma que contemplemos todas as questões que podem surgir com aquele assunto. E quando estamos a expor às pessoas o assunto, e as pessoas fazem a pergunta, nós já sabemos que elas iam fazer aquela pergunta. Agora, quando nós somos confrontados com uma pergunta que nós nunca tínhamos pensado nela, isso significa que nós não estamos devidamente preparados para a questão. E isto parece-me também muito importante. Portanto, a ordem é saber a que se refere o mistério, estudar o mistério para conhecê-lo bem, saber explicá-lo e, finalmente, como ele diz, falar dele como convém. E a minha pergunta é esta.
Evidentemente que agora não vou aqui explicar o mistério, mas vou dar aqui o lamirezinho, ok? Em Efésios, no capítulo 3, versículos 2 a 4, o apóstolo explica o que é o mistério, a que ele se está a referir. Sabem que a Bíblia fala de vários mistérios. Mas uma coisa são vários mistérios, outra coisa é o mistério por excelência, que é isto que ele fala aqui no capítulo 3 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 10, fundamentalmente. E eu vou só ler um bocadinho, só para vos destacar aqui alguns pormenores importantes que são chaves. Diz ele assim no versículo 2, do capítulo 3 da carta aos Efésios: se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O apóstolo, quando fala do mistério, fala de uma coisa que parece que os crentes nunca tinham ouvido falar. Certo? Já ouviram falar disso? 2000 anos depois, se eu fosse aí à maior parte das igrejas e fosse perguntar, teria que ter o mesmo discurso que Paulo. Vocês já ouviram falar disso? Sabem o que é isso? Bem, ele diz aqui: mistério é a dispensação da graça de Deus. É o programa de governo para este período em que nós estamos a viver. Isto agora dava pano para mangas, hein? Mas é por aí que ele começa. Vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? Como foi este mistério manifestado? Pelo que quando ledes, diz no versículo 4, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ei, vocês já ouviram falar nisto? Vocês têm bem a noção do quanto vocês precisam de conhecer isto? A ponto de terem a mesma compreensão que eu tenho disto? Vejam a diferença que vai entre não saber daquilo, nada, nunca ter ouvido falar daquilo, até compreender aquilo como Paulo compreendia. Olha a amplitude desta realidade. Há uma versão, que é a nova tradução em linguagem 2. Eu gosto muito desta tradução, desta passagem, particularmente neste pormenor. Sabem como é que chama o mistério esta tradução? A nova tradução em linguagem 2. Diz ele assim, no versículo 2: com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu este trabalho para bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Ao mistério, esta versão chama-lhe o plano secreto. E eu acho que foram muito felizes neste aspecto, os tradutores, quando lhe chamaram plano secreto. Porque de facto era um plano secreto. Se vocês lerem o contexto, vão ver que era uma coisa que ninguém conhecia. Estava escondido em Deus. Era um plano secreto que Deus tinha. E depois, gostava também de chamar a vossa atenção que ele, em relação ao mistério, chama-lhe o mistério de Cristo. No versículo 4 termina assim: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Eu quero aqui chamar a vossa atenção para isto. Evidentemente que isto requer estudo, não é? E agora não vamos aqui fazer isso, porque não é o momento adequado para isso, mas espero que fiquem todos com a curiosidade de querer saber para aprender. O mistério é a dispensação da graça de Deus. O mistério era um plano secreto. O mistério é chamado o mistério de Cristo. Não da pessoa de Cristo, mas do Cristo de Deus, que é composto por Cristo como cabeça de um corpo e do qual corpo nós somos membros. Uma cabeça e um corpo fazem uma pessoa. Esta pessoa, que é formada por uma cabeça chamada Cristo e um corpo, que é a Igreja, que faz um homem, chamado na Bíblia o novo homem, tem um nome, chama-se Cristo. Portanto, uma coisa é Cristo a pessoa e outra coisa é Cristo, este novo homem. Compreendem? E, portanto, por isso é que nós trazemos o nome de Cristo. Eu já preparei a mensagem para de 6 a 8, se Deus quiser, do Pedindo Luz. E, aliás, eu falei isso, é com base na mensagem que eu dei ontem no cemitério, mas que tem a ver com a nossa identificação. Quem for viajar tem que ter identificação. Ninguém vai para a América sem o seu cartão de identificação. Chega lá ao aeroporto, onde é que está o cartão de identificação? Para entrar no céu, ninguém entra sem cartão de identificação, sem se identificar. E só há uma identificação que permite a entrada no céu. É Cristo.
Ou Deus olha para mim e vê Cristo em mim e diz, quem és tu? Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Podes entrar. Isto levava-nos aqui a uma maior profundidade de pensamento sobre isto, mas quero agora rapidamente... o versículo 5 diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado. E por aí fora, e depois o versículo 9 diz outra coisa fantástica, sabem qual é? Diz ele assim, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. O mistério é chamado dispensação da graça, mas também é chamado dispensação do mistério. Versículo 9. E ele diz que queria demonstrar a todos. A coisa que mais me custava quando eu andava a estudar, sabem que eu era muito preguiçoso na escola. Era sempre o aluno de andar ali mesmo assim, res-vés, à tangente. Até ganhar maturidade. Quando passei a ganhar maturidade, deixei-me disso. Mas tive que chegar aos 14 anos de idade. Ou 13, 14. A coisa que mais me custava na escola, quando eu ia fazer um teste, uma prova, um exame, era quando o professor lá no enunciado colocava uma pergunta que era sim ou não. E eu, se era sim ou não, eu sabia mais ou menos. Se era sim ou não. Eu dizia sim ou não. O problema era quando ele depois a seguir dizia justifique. Opa, aí é que eu ficava mesmo. E agora para eu justificar isto? Bem, eu sabia que era sim, eu sabia que era não, mas justificar o porquê de ser sim ou de ser não, essa é que é a grande questão. E quero-vos dizer uma coisa. Se há algo em que nós, como crentes, temos que estar habilitados é saber justificar o porquê das coisas. Isso exige estudo. Ok? Isso exige estudo. E o versículo 9 diz que Paulo queria demonstrar, que ele orava para que, aliás, o versículo 9 diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Chegar agora ao pé das pessoas e demonstrar o assunto. Bem, adiante. Sabem que a famosa versão chamada Amplified Version, em inglês, que é a versão amplificada da Bíblia, diz assim, este capítulo 4, versículo 4, lê assim, traduzido para português. Para que eu possa proclamá-lo, ao mistério, plenamente e torná-lo claro, falar com ousadia e desvendar esse mistério, como é meu dever. Gosto disto. A versão, que é uma paráfrase, é mais uma paráfrase que uma versão da Bíblia, o livro, diz assim, que eu possa pregar esta mensagem tão claramente como é meu dever. A versão é chamada NVI, a nova versão internacional, hoje em dia muito popular e muito na moda, diz assim, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. A nova Bíblia viva, em português, diz assim, orem para que eu seja bastante corajoso para falar do Evangelho livre e abertamente e explicá-lo como devo naturalmente fazer. E a nova tradução em linguagem 2, que eu já referi há pouco, diz, portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é meu dever. E a mensagem, que é outra paráfrase, diz, orem para que toda a vez que eu abrir a minha boca, eu seja capaz de tornar Cristo, o mistério, claro como o dia para eles. Que a coisa fique clara como o dia. A tradução em linguagem atual, espanhola, traduzido para português, peçam a Deus que eu possa explicar essa mensagem claramente. A Bíblia para Todos, edição comum, diz, orem para que eu o dê a conhecer como é a minha obrigação. Convém. Quer dizer como é necessário. Como convém, quer dizer, tem que falar daquilo como é necessário, como é certo, como é apropriado. Mais, como maçãs de ouro. Vocês conhecem aquele versículo da Bíblia em Provérbios que diz, que fala dos pensamentos como maçãs de ouro em salvas de prata? Se há maçãs de ouro em salvas de prata, é saber explicar isto aos crentes. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como convém falar, também é falar a seu tempo. Esta verdade do mistério suscita muita animosidade
basta conhecer a história da igreja. E o Senhor tem-me vindo a ensinar alguma coisa sobre como fazer bem. Como Paulo diz aqui. Como convém. Podemos falar de uma experiência, não vou entrar em detalhes para também não falar em nomes, mas podemos falar de uma experiência de alguém, de uns servos de Deus, obreiros na obra de Deus, que eu nunca lhes falei de nada acerca destas verdades. Mas eles sabiam, a meu respeito, tudo e mais alguma coisa. E sabiam mal. Estavam envenenados. Mas eu nunca lhes disse nada. E esperei sempre pela oportunidade, pelo momento certo. E houve um dia, à volta da mesa, numa refeição, que um deles é que puxou o assunto. Eu nunca puxei o assunto. E então sim, aí sim, tive a oportunidade para falar como convém falar. Se eu falasse noutras circunstâncias, talvez não fosse bem sucedido. Mas falando, esperando, sabendo esperar para falar como convém, no tempo certo, como maçãs de ouro, a palavra dita a seu tempo. Isto é muito importante. Se há maçãs de ouro, é o mistério quando é manifestado como convém falar. Vou-vos contar uma coisa que eu li e que aconteceu numa prisão. Um crente estava a ensinar a um grupo de presos a palavra de Deus. E estava a ensinar-lhes sobre a oração. E estava a usar como texto base para lhes ensinar sobre a oração o chamado Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou, em Mateus 6. Eu estava a explicar aquelas palavras iniciais, Pai Nosso, dizendo que aquelas palavras não se referem a toda a gente, só aos crentes, pois Deus só é Pai dos crentes. Houve um prisioneiro que interrompeu enquanto ele se esforçava para explicar aquilo que ele estava a tentar explicar a eles e disse assim, deixe-me explicar, disse o preso. E virou-se para os outros que estavam lá e disse, ouçam, Deus fez-vos, ok? Mas isso não significa que vocês são filhos de Deus, ok? E isso não significa que vocês não vão parar o inferno. Vocês têm que salvar para se tornarem filhos de Deus, deixando de ser mera criaturas de Deus, que é o que somos por natureza. Para conseguirem isso, têm que confiar no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Se vocês não o fizerem, é melhor fazerem-no já. Ou melhor, se vocês ainda não o fizeram, é melhor fazerem-no já. Após aquele estudo, 3 prisioneiros converteram-se. E este crente, que tinha o papel de estar a ensinar aquele grupo, aprendeu uma lição, diz ele, que nunca mais se esqueceu. Quando apresentamos a palavra de Deus, precisamos de usar de termos, de conceitos familiares à nossa audiência, para que eles percebam do que é que estamos a falar. Devemos expressá-lo com clareza, com simplicidade, com precisão e de uma maneira que quem nos ouve seja capaz de compreender o que estamos a falar. É isto que o apóstolo está aqui a dizer para orarem por ele. Porque ele ia falar sobre um assunto que não era fácil, que era difícil, mas tinha que falá-lo de uma maneira que eles pudessem perceber. Quando nós apresentamos o Evangelho, estejamos nós a falar com prisioneiros, com adolescentes, com crianças, com operários, com doutores de formação académica, portanto, com corretores da bolsa, que seja quem for, devemos comunicar de uma forma clara, simples, para que todos percebam. E vou terminar dizendo-vos uma coisa. A verdade do Evangelho deve ser clara como um sino. Agora vou falar de sinos. Deve ser clara como um sino. Como o sino, alguém tem que o fazer soar.
Porque o sino pode estar aqui, mas se ninguém o fizer soar, ninguém o ouve. Nós temos aqui um livro tremendo, mas isto é preciso fazê-lo soar. É como o sino. É isso que Deus espera que eu e tu façamos. Façamos soar este livro e estas verdades. Mas fazer soar um sino tem a sua técnica. Vocês têm a noção disso? Vocês pensam que é fácil tocar um sino? Vamos experimentarem lá o sino a ver se conseguem fazer tocar. Tem a sua técnica. Assim a verdade do Evangelho e a verdade do mistério em particular. Temos que conhecer, temos que estudar. Requer estudo. O som do sino é inconfundível. Todos o conhecem, certo? Quando o escutam. E a maioria das igrejas, nomeadamente católicas aqui no nosso país e muitas reformadas ou protestantes nos países nórdicos e na América, muitas dessas catedrais e grandes edifícios às vezes têm mais do que um sino. Olha, vocês não sei se já ouviram falar nos carrilhões de Mafra. Aquilo é qualquer coisa. Há concertos com os carrilhões de Mafra, que é qualquer coisa. Aquilo gastaram centenas de milhares de euros para recuperar os carrilhões de Mafra. E aquilo é raro haver um concerto com os carrilhões, que são vários sinos a tocar. Aquilo tem que se lhe diga, para fazer música. A função básica dos sinos é comunicar. Comunicar uma mensagem, comunicar qualquer coisa. Assim é a palavra de Deus. Estamos a querer comunicar algo. Antes dos relógios que nós usamos no pulso e outros serem populares, eram os sinos que davam as horas à população. Tinham um papel social muito grande na sociedade. Mas muito mais importante é o toque da palavra de Deus que nos afeta a todos. Li que havia uma paróquia católica em que foi para lá um novo pároco. E esse novo pároco chega lá à paróquia e não conhecia ninguém, nem conhecia nada. E ele era muito jovem também. A missa diária estava marcada para as 18 horas todos os dias. E haviam-lhe dito para 1 hora antes da missa ele tocar o sino. O sino tinha que ser tocado 1 hora antes. O problema é que a pessoa que era responsável por tocar o sino estava de férias e, portanto, não estava lá. E não havia ninguém que substituísse lá o homem que tocava o sino. E quando aquilo chegou a hora, o homem foi lá e foi ver onde é que estava. Para já não sabia onde é que estavam as cordas do sino, que aquilo, a torre era muito alta e aquilo tinha lá uns meandros lá pelo caminho e não sabia. Depois ele encontrou 4 cordas, não sabia qual das cordas é que havia de tocar. Às tantas pegou nas 4 cordas, ia puxar as 4 cordas, quando de repente houve uma algazarra para ali acima, eram uns miúdos que vinham e diziam: não faça isso! O homem não percebia nada de fazer tocar o sino. E então os miúdos que até sabiam, lá tocaram eles o sino conforme devia ser tocado. Ouçam isto, que eu li acerca do toque dos sinos. Grupos de 8 integrantes tocavam um conjunto de 4 sinos, cada um com cerca de 1260 variações. Em apresentações que se faziam, que demoravam entre 40 a 45 minutos, cada uma delas. Ficaríamos, se calhar, surpreendidos se soubéssemos que o número de tocadores daqueles sinos, a maior parte deles, eram físicos e matemáticos. Não era qualquer indivíduo. Aquilo tem a sua ciência. Exige estudo para se fazer uma coisa em condições. Li também de um determinado sítio em que se tocava o sino, que em dia de enterros, o sino tocava de uma forma tal que era comovente. E quando o tocador tocava o sino, no dia em que alguém tinha morrido, o sino, quando era tocado, as pessoas já sabiam
Para já, quem é que estava a tocar o sino? E depois, o toque do sino, como ele tocava, chegava a comover as pessoas. Eram badaladas suaves, saudosas, que chegavam à alma das pessoas, segundo dizem. Há muitos que também querem tocar as cordas da Bíblia, mas não sabem como tocá-las. Alguns querem puxar nas cordas todas ao mesmo tempo, como o Alberto falou disso. Não percebem nada daquilo e querem puxar as cordas todas ao mesmo tempo, aquilo não funciona. É preciso saber que corda tocar. É isso que significa o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo 2,15, saber manejar bem a palavra da verdade. A versão King James, em 2 Timóteo 2,15, a nossa versão diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A versão King James diz assim: estuda para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Terminei. É preciso estudar. Estuda. Que Deus nos ajude. Eu acho que o que pudesse ser dito ia estragar, e acho que devemos ficar a meditar profundamente naquilo que ouvimos. Como começámos, darmos graças a Deus pela palavra, e devemos continuar a dar graças a Deus pela palavra, e darmos graças a Deus pelos dons que o Senhor tem dado a irmãos que nos manifestam de uma forma clara a palavra de Deus, e que o Senhor nos ajude a valorizar esta palavra, mas também não esquecer que nos compete, a preocupação de Paulo era manifestar, tornar clara a palavra de Deus, que essa seja também a nossa responsabilidade, tornarmos claro o plano de Deus para a salvação. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Foi bom estarmos na presença do Senhor. Vamos terminar o culto e o Dário vai terminar com a oração, por favor.